E aí galera, canal Matjab. Assunto da aula, função do segundo grau, também chamado de função quadrática. Muito tranquilo, vamos ser muito objetivos de como está na sua prova, como é que você tem que pensar para poder responder as questões. Estaremos dando ênfase na parte de vértice e zeros da função, que é o mais importante. Super suave, várias questões, vamos nessa, vamos estudar. Então vamos nessa, galera, olha só. Função quadrática ou função do segundo grau é tranquilo. Quando cai na sua prova, vai cair da forma com que a gente vai trabalhar aqui. Algumas coisas que você viu lá no seu ensino médio, dependendo com quem você estudou, você pode jogar fora. É balela, tá enchendo linguiça. Beleza? Vamos ser bem objetivo aqui, para você ficar tranquilo e você vai ver que não vai durar muito tempo não. Galera, a forma geral de uma equação, de uma função, do segundo grau, é essa como aparece aí. A função do segundo grau tem a forma geral ax² mais bx mais c. Onde essas letras a, b e c são chamadas de coeficientes. Para a função do segundo grau existir, o coeficiente a, que é o número que acompanha a variável ao quadrado, tem que ser sempre diferente de zero. Falou? Ou você pode escrever assim também, que é a forma mais tradicional. Ao invés de escrever f de x igual a ax² mais bx mais c, você escreve y igual a ax² mais bx mais c. Lembrando que, puxando o gancho lá da nossa aula de função do primeiro grau e de função conceito, que nós vimos também, esse x aqui é o domínio, marca na horizontal, e o fx ou y é a imagem, você vai marcar na vertical, lá no plano cartesiano, beleza? Então, esses caras chamados a, b e c recebem o nome de coeficientes. Muito importante o coeficiente a e o coeficiente c na identificação de gráficos e de questões. Falou? Você vai ver como é que vai ser essa identificação, que é super tranquilo. Então, galera, muito importante saber identificar quem são os coeficientes de uma função do segundo grau. Não decore que os coeficientes a, b e c vão aparecer nessa ordem. Elas podem aparecer numa ordem diversa, mas você não pode pensar que o primeiro coeficiente é o a, o segundo o b, o terceiro o c, beleza? Lembrando que isso aqui pode haver uma troca entre eles. O que você tem que saber já de imediato uma função do segundo grau? Você tem que saber o cara chamado coeficiente que determina a concavidade do gráfico chamado parábola da função do segundo grau. Então olha só. Galera, em toda função quadrática ou função do segundo grau, quando falamos em gráfico, você sempre vai estar associado a um cara chamado parábola. Beleza? Importante você saber isso. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Essa parábola tem duas formas de ser apresentada: com concavidade para cima ou concavidade para baixo. Quem determina isso é o coeficiente a. É o número que acompanha a variável ao quadrado. Se ela for maior que zero, positivo, concavidade para cima. Se ela for menor que zero, negativo, concavidade para baixo. Então, é importante que você saiba essa concavidade, e é muito fácil identificá-la, é só bater o olho e já definir se a concavidade é para cima ou para baixo, porque muitas das questões vão estar relacionadas a um cara importante quando você define concavidade. Então, olha só, você tem uma representação de gráficos, duas, onde eu estou indicando aqui uma parábola com concavidade para cima e uma parábola com concavidade para baixo. Então, quando o seu coeficiente a é menor que zero ou negativo, a sua concavidade, positiva, concavidade é para cima, beleza? Se o valor que acompanha a variável ao quadrado for negativo ou menor que zero, concavidade é para baixo. Galera, então esse aqui, ó, concavidade para cima, é quando o seu coeficiente a é maior que zero, e aqui quando o coeficiente a é menor que zero. Falou? O que é importantíssimo você saber daqui? Quando se fala numa concavidade para cima, sempre você vai associar a um ponto de mínimo. Isso aqui, ó. Vai existir um ponto chamado ponto de mínimo. Falou? Muito importante isso daqui. Ponto de mínimo. E quando a concavidade for para baixo, como essa daqui, ó,
você sempre vai estar associando essa concavidade para baixo com um ponto de máximo. Importantíssimo. Maioria das questões de função quadrática sai desse cara chamado ponto de máximo e ponto de mínimo, beleza? E toda vez que falar em ponto de máximo, ponto de mínimo, ou seja, perdão, não vai estar ponto, mas numa questão, quando o cara falar para você, ou aparecer as palavras máximo, mínimo, maior, menor, principalmente máximo ou mínimo, esse ponto de mínimo, esse ponto de máximo é identificado pelo cara chamado vértice da parábola. Muito importante, é identificado como vértice da parábola. Tu vai ter que decorar quem é a expressão que representa, as duas que representam o vértice. Falou? Então olha só, recapitulando rapidamente, uma função do segundo grau, chamada também de função quadrática, graficamente é uma parábola. Essa parábola tem concavidade para cima ou concavidade para baixo. Se a concavidade for para cima, você vai ter um ponto de mínimo. Esse ponto de mínimo você vai localizar no cara chamado vértice. Se a concavidade for para baixo, vai existir um ponto de máxima. Esse ponto de máxima vai ser representado pelo cara chamado vértice. Beleza? Aí o que você tem que saber mais sobre essa parte inicial e teórica? Galera, olha só, eu vou pegar um dos gráficos aqui, vou pegar esse gráfico aqui, beleza? Essa parábola com concavidade para baixo, e vou fazer uma análise nele, e é nessa análise que a gente vai estar verificando como é que faz questões da prova do Enem. Olha só, eu tenho aqui uma função quadrática com concavidade para baixo. Se a concavidade é para baixo, lembrando, se a concavidade é para baixo, vai existir um ponto de máximo. E esse ponto de máximo é definido pelo cara chamado vértice da parábola. Falou? Então olha só, eu tenho aí um gráfico, vértice da parábola. Está localizado bem aqui, ó. Beleza? Esse ponto é o seu ponto de máximo. Tá aqui, seria o seu ponto de máximo. Lembrando que eu falei anteriormente, numa questão, falou na palavra máximo ou na palavra mínimo, você vai buscar a resposta no cara chamado vértice, beleza? O que você tem que saber mais? Numa parábola como essa, representando aqui, ó, uma função desse tipo, no caso aqui esse A é negativo, beleza? Porque a concavidade é para baixo. Essa parábola pode interceptar o eixo horizontal ou o eixo das abscissas em um ponto, 2 pontos ou nenhum ponto, beleza? Nas provas, geralmente ele intercepta 2 pontos, podendo interceptar apenas um. O que você tem que lembrar é que quando a parábola intercepta o eixo horizontal, essa interceptação vai te identificar o cara chamado zero da função. O que é o cara chamado zero da função? São os valores de x da sua função que fazem com que a imagem seja igual a zero. Por isso é chamado zero da função. Toda vez que você quer encontrar esses valores aqui, ó, da parábola onde intercepta o eixo horizontal, esse cara chamado zero da função, você vai identificar da seguinte forma. Zero da função é quando a sua função é igual a zero. Então, essa função do segundo grau de forma geral, que é escrita assim, ó que beleza, e você vai igualar a zero, você vai estar resolvendo uma equação do segundo grau. Beleza? Então, toda vez que você tiver que identificar os pontos onde a parábola intercepta o eixo horizontal, você vai ter que resolver uma equação do segundo grau. Você viu lá no ensino fundamental no seu 9º ano. Tranquilo? Voltando aqui para o nosso cara importante chamado vértice da parábola, que é o nosso ponto de mínimo numa concavidade para baixo. Essas duas razões são os valores que vão representar o vértice na horizontal, menos b sobre 2a, e o vértice na vertical, menos delta sobre 4a. Os valores de a, b e delta você vai tirar da sua função do segundo grau. Beleza?
Esse aqui é tranquilo, você já viu. Então é mais rapidinho os cálculos que a gente vai estar executando. Beleza? Lembrando, boa parte das questões vai sair daqui, ó, tá? Vai sair do cara chamado vértice. Um cara importante aqui, ó, que facilita em algumas situações, é isso aqui, ó. Onde a parábola intercepta o eixo vertical. O lugar onde a parábola intercepta o eixo vertical, galera, essa parte aqui, ó, ele é dado pelo seu coeficiente C. Vou botar aqui, ó. Coeficiente C. Esse cara aqui, ó. Falou? Você vai ver nos problemas como é que a gente vai identificar. Esse coeficiente C é quando o valor do domínio x é igual a zero. Falou? Então, quando aqui, ó, no x é zero e aqui é zero, sobra quem? O C. Esse C é o que identifica onde a parábola intercepta o eixo vertical. Tudo bem aí, galera? Beleza? Você vai ver como é que a gente usa essa estrutura aqui para você poder responder as questões. Só para uma questão de identificação aqui, e aí eu vou relembrar rapidamente com você, esse cara, zero da função e vértice da parábola. Só para questão de treino, você relembrar um pouquinho. Ah, um detalhe. Se você chegou a trabalhar da seguinte forma, por exemplo, lá no seu ensino fundamental ou no ensino médio, o professor começou a falar sobre a função do segundo grau. Aí eu tenho certeza que muitos de vocês ficou treinando uma coisinha assim, ó. O professor te dava uma função, aí mandava você fazer uma desgraça dessa aqui, ó. Aí mandava você atribuir valores de x para calcular os valores de y. Aí você encontrou o valor aqui, aqui, fazer essa mongolice toda para ficar marcando o pontinho e depois ficar fazendo gráfico. Se foi isso que você viu? Foi isso que você fez? Isso aqui, galera, não serve pra porra nenhuma, beleza? Não serve pra nada. Isso aqui tá enchendo língua. Isso aí é questão de treino, caralho. Não tem nada dessa não, galera. Isso aqui não resolve prova, isso aqui não resolve questão nenhuma. Falou? Pode jogar no lixo quando você fica vendo função do segundo grau, passando uma, duas, três, uma semana de aula fazendo essa merda aqui. Então, ó, isso aqui, ó, é lixo, galera, é lixo, tá? Nada a ver. Vamos lá. Olha só. Vamos considerar que eu tenho aqui uma função qualquer. Vamos chamar aqui uma função, um exemplo, tá, galera? Um exemplo, ó. Vamos colocar aqui uma função menos x quadrado menos 2x mais 8. Aqui, ó, nessa função, eu já sei que eu já tenho que saber, na verdade, que a minha concavidade é para baixo. Olha aqui. Esse cara é o seu coeficiente A, que vale menos 1. Se menos 1, ele é menor que 0. Se ele é menor que 0, negativo, a sua concavidade é para baixo. Beleza? Lembrando que se a concavidade é para baixo, vai existir um ponto, ele vai ter um ponto, e esse ponto vai ser de máximo. Beleza? Por questão de identificação aqui, ó, o coeficiente B é o menos 2 e o coeficiente C é o 8. Tudo bem? Aqui, eu não vou definir quem é o vértice não. Aqui é só para a gente poder relembrar como é que encontra os zeros da função, se uma função do segundo grau é representada por essa expressão aqui. Beleza? Então, galera, olha só. Zero da função. Se eu quero calcular, eu tenho que fazer com que a minha imagem seja igual a zero. Imagem ser igual a zero é resolver uma equação do segundo grau. Beleza? Aí a maioria dos alunos aprende lá no ensino fundamental um cara chamado fórmula de Bhaskara. Galera, presta atenção. A história da matemática já provou e comprovou que Bhaskara, que é um matemático indiano, não foi o cara que criou aquela fórmula que você conhece. Falou? Não foi Bhaskara. Quem foi, Japa? Não se sabe quem é o criador da fórmula. Mas não foi Bhaskara que criou a fórmula. Mas muitos vão continuar falando que para resolver uma equação do segundo grau você tem que usar a fórmula de Bhaskara. E não foi Bhaskara.
Falou? Aqui, aquela fórmula maldita, você faz isso aqui, ó. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Não era isso? Aí o delta era o b ao quadrado menos 4ac. E aí você desenvolvia. Beleza. Deixando tudo aqui. O delta você ia resolver. B ao quadrado menos 4ac. Isso é o que a galera chama de fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Lembrando, não foi Bhaskara que criou a fórmula, tá? Um século, aproximadamente, antes dele publicar, já foi identificado a resolução de uma equação do segundo grau. Galera, aqui eu vou resolver rapidamente por um outro processo chamado soma e produto. Soma e produto, mais rapidinho. E é o que a gente vai fazer nos exercícios, tudo bem? A soma e o produto das raízes da equação do segundo grau, se você não viu, olha só como é que faz rapidinho. Você tem que saber quais são seus coeficientes e desenvolver essas duas razões. Menos b sobre a, c sobre a, são os coeficientes que você identifica na sua equação. Beleza? Aqui é representado a soma das raízes e o produto das raízes. Aí aqui eu vou substituir. O b é menos 2, o a é menos 1, o c é 8. Aí ficaria assim, ó. Soma igual a menos o b, que é menos 2, sobre o a, que é menos 1. Beleza? O produto, fazer aqui, ó. Ficou apertadinho. Produto. O c, que é 8, e o a, que é menos 1. Então aqui, ó, quem seria a soma? O oposto do menos 2 dá mais 2. Mais 2 dividido por menos 1 dá menos 2. Produto. 8 dividido por menos 1, menos 8. Tá aí. Aí, ó, isso aqui não são as suas raízes. As raízes vêm agora, ó. Você vai fazer a seguinte pergunta. Me dê dois números que multiplicados dá menos 8 e que somados dá menos 2. Dois números que quando eu somo dá menos 2 e quando eu multiplico, que é o produto, dá menos 8. Comece pelo produto. Falou? É mais fácil de se identificar. Me dá dois números que multiplicados dá 8. Fácil. 4 vezes 2 dá 8. Agora, para ser negativo, um número tem que ser negativo e o outro tem que ser positivo. Então, olha só. Vamos chamar aqui os resultados de x1 e x2. Daqui, ó, dois números que multiplicados dá 8. 4 e 2. 4 vezes 2 dá 8. Para ser negativo, um tem que ser negativo e outro positivo. Vamos considerar aqui, ó, que um é menos 4 e o outro é 2. E vamos verificar se isso dá certo, ó. Se eu multiplico o produto entre menos 4 e 2, menos 4 vezes 2 dá menos 8. Opa, deu certo. Agora eu vou fazer a soma, a soma. Menos 4 somado com 2 dá menos 2. Beleza? Também deu certo. Então quer dizer que as raízes da sua equação são esses dois números. Beleza? E eu posso afirmar que os valores que fazem com que a sua função seja igual a zero é o menos 4 e o 2. Então aqui eu poderia escrever no final. Vamos supor que eu tenho essa função. Se eu escrever isso aqui, ó, f de menos 4, isso vai ser 0. Quer dizer que se eu substituir menos 4 aqui no x e aqui no x, essa função dá igual a 0. E se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, f de 2 também vai dar 0. Beleza? Por isso é chamado zeros da função. Tudo bem? Isso aqui é só para recordar como é que você desenvolve as raízes de uma equação do segundo grau para você determinar os caras chamados zero da função. Tudo bem? Pode fazer por isso aqui, pela fórmula que não é do Bhaskara, falou? Fica a seu critério. Tanto faz, você decide o que é o melhor para você, onde você se sente mais seguro. Com isso que eu te mostrei aqui, ó, dá para resolver várias questõezinhas de vestibular e do Enem. Vamos ver? Vou te provar agora. Olha só. Uma questão bem recente, para você ver que não é difícil. Veja. Galera, uma questão de 2014 do Enem. Questão muito bem bolada, muito bacana. Onde você tinha que verificar aí qual das funções representa a estrutura que o cara te mostrou.
Aqui, um dos caminhos que você sempre pode adotar quando uma função está pronta, como essas aqui nas alternativas, é você testar essas funções. Aqui eu vou testar e vou já eliminar alguma das opções. Vamos entender como é que fala aqui? Ó, você vai ver com o que a gente escreveu agora na parte teórica que a gente vai conseguir resolver uma sequência de uns 4, 5 exercícios. Veja. A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda prende o assento do balanço ao topo do suporte e mede 2 metros. Bem aqui, ó, é o topo do suporte. Corda, 2 metros, beleza? A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição na horizontal. Até porque se alcançar a posição horizontal, ela vai ralar o teu fiofó, beleza? Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço. Ó, esse movimento do balanço, a trajetória do balanço, você tem que perceber que isso aqui é uma parábola, beleza? É uma parábola. E ele fala que o topo do suporte, bem aqui, ó, é a origem, beleza? É a origem do plano cartesiano. O eixo X é paralelo ao chão do parque. Então, ó, o eixo X, se aqui é a origem, aqui vai ter um eixo X. Ele é paralelo ao chão do parque. E o eixo Y tem orientação positiva para cima. Então, aqui você vai ter um eixo Y. Ele está dizendo isso aqui, ó, galera. Ó. Aqui é a origem do plano cartesiano. Isso aqui, ó. Opa, beleza? Aqui é o seu X e aqui é o seu Fx, beleza? Origem do plano cartesiano. Aí ele fala, a curva determinada pela trajetória do assento, essa trajetória aqui, ó, é representada por qual dessas funções? Cuidado! Você percebe aqui que essa trajetória vai ser uma parábola. Uma parábola é função do segundo grau. Aí você vai olhar assim, a única que está com a estrutura de função do segundo grau aqui, ó, é a letra C. Cuidado, não é assim que se faz. Pensa assim, ó, se isso é uma parábola e a corda do balanço tem 2 metros, aqui é a origem, presta atenção. Essa cordinha aqui, ó, ai caralho, vai fazer essa trajetória e se eu der o prosseguimento, ela vai interceptar o eixo horizontal em 2 pontos, aqui e aqui, beleza? E quando faz essa interceptação, quanto é que mede essa distância e essa? Fácil, se a corda tem 2 metros, a corda continua tendo 2 metros, então daqui para cá é 2, beleza? 2 metros. E daqui para cá também é 2. Mas em relação ao plano cartesiano, aqui eu posso dizer que eu tenho a minha abscissa menos 2. Falou? A corda mede 2 metros, mas a minha orientação gráfica aqui vai ser menos 2. Tranquilo, galera? De boa, né? Entendeu? E aqui, ó, a corda tendo 2 metros, e aqui sendo a origem do plano cartesiano, para cima, orientação positiva, conforme dito na questão. Para baixo, orientação negativa. Então, aqui, ó, nesse ponto, a sua imagem é menos 2. Beleza? A sua imagem é menos 2. A partir desses pontos que eu marquei aqui, ó, eu consigo definir quem vai ser a minha resposta. Como assim, japonês? Como é que eu vou conseguir definir? Galera, é muito fácil. É só você fazer isso aqui, ó. Coloca x igual a 2. Faz x sendo igual a 2. Melhor, faz x sendo 0 aqui, ó, bem aqui, ó. Aqui é 0, beleza? Que é a origem do plano cartesiano. Se aqui é o 0, quando x vale 0, a sua imagem da função fx é igual a quanto? É igual a menos 2, beleza? Então, quando x é igual a 0, o fx é igual a menos 2. Aí o que você faz? Tu já pode fazer uma substituição. Olha só, vamos testar bem esse aqui, ó.
Coloca aqui o x igual a zero. Se eu colocar x igual a zero, fica 0 ao quadrado, 0, menos 2, fica menos 2. Opa, você vai falar, essa é a resposta, menos 2. Cuidado, não é, porque eu tenho isso aqui também, ó. Por exemplo, se eu substituo aqui, ó, nesse aqui, por exemplo, galera, ó, põe 0 bem aqui, 0 ao quadrado, 0. Aí fica 4 menos 0, 4. Raiz quadrada de 4, 2. E 2, negativo. Beleza? Então aqui, ó, quando eu faço x igual a 0, dá 2 negativo. Quando eu faço x igual a 0, dá 2 negativo. E nos demais? Ué, joga 0 aqui, ó. 0 ao quadrado, 0. 2 menos 0, 2. Vai ficar raiz de 2, negativo. E não tem que dar raiz de 2 negativo, tem que dar menos 2 aqui, ó. Beleza? Quando x é igual a 0, o fx é menos 2. Então a letra A tá fora. Letra B, mesmo esquema, ó. Joga x igual a 0 aqui, ó. 0 ao quadrado, 0. 2 menos 0 dá 2. Raiz de 2, tá fora. Joga nesse aqui, ó. 0 aqui, ó. 0 ao quadrado, 0. 4 menos 0, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Mas o fx não tem que ser 2, tem que ser menos 2. Então a letra A está fora. Então a sua resposta está entre a letra C e a letra D. De boa, galera? Agora, qual dos dois vai ser minha resposta? Veja, quando eu fiz x igual a 0, o seu resultado tem que dar menos 2. Aqui o resultado deu menos 2 e aqui também. Então agora quem vai diferenciar para eu saber qual a resposta? Os zeros da função. Isso aqui, ó. 2 e menos 2. O que significa esse menos 2 e esse 2? Ué, galera, vimos aqui, ó, anteriormente. A parábola, quando intercepta o eixo horizontal, é o zero da função. E o zero da função é quando a sua imagem é igual a 0. Beleza? Quando a sua imagem, ó, quando a sua imagem fx é igual a 0. Então o que eu faço? Se eu fizer fx igual a 0, quem é o valor de x? Está aqui, ó, menos 2 e 2. Beleza? Menos 2 e 2. Será que se eu fizer f de x igual a 0, eu vou ter menos 2 e 2 na letra C? Vamos testar a letra C aqui, ó. Vou testar bem aqui, ó. Isso aqui é 0. Beleza? Então, quando fx é 0, a resposta tem que dar x igual a menos 2 e x igual a 2. Fica assim, ó. X quadrado menos 2. Passa o 2 para o lado direito. Perdão, esquerdo. Fica 2 igual a x ao quadrado. O expoente 2 passa para o lado esquerdo, vira raiz de 2. Beleza? Então, x é igual a raiz de 2. Mais ou menos raiz de 2. E aqui, ó, não é mais ou menos raiz de 2. É 2 e menos 2. Percebe que a letra C não pode ser sua resposta? Então a letra C está fora também. Ela está fora. Sua resposta com certeza vai ser a letra D. Vamos testar a letra D aqui, ó. fx igual a menos 4 menos x ao quadrado. Vamos fazer fx sendo igual a 0. E aí a resposta do x tem que dar 2 e menos 2. Olha só. Menos raiz de 4 menos x ao quadrado. Eu vou passar, eu posso multiplicar essa igualdade aqui por menos 1 para torná-lo positivo aqui, ou pegar essa estrutura e passar para o lado esquerdo. Eu vou multiplicar por menos 1, quando eu multiplico por menos 1, isso aqui fica positivo, então vai ficar aqui, ó, 0 igual a 4 menos x ao quadrado. Beleza? Daqui, basta elevar a 0 ambos os lados, perdão, elevar a 2 ambos os lados da igualdade, porque aí eu posso dividir o índice da raiz, que é 2, com o expoente 2. E aí fica assim, ó. 0 igual a 4 menos x ao quadrado. Vou passar o menos x quadrado para o lado esquerdo, fica x ao quadrado igual a 4. Vou passar o expoente 2 para o lado direito, vira raiz quadrada. X igual a raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 2. Tá aí. Então, quando o f de x igual a 0,
quando f de x é igual a zero, as raízes da equação ou zeros da sua função é 2 e menos 2, está aqui, ó. Beleza? Então, a sua resposta é a letra doido demais. Beleza? Viu aí que a gente usou apenas a ideia do que é a sua parábola, o que é o zero da função e o valor que a função tem quando x é zero, que é menos 2 aqui, ó. Tudo bem? Questãozinha, na minha opinião, bem bacana, que o Enem montou, bem de boa mesmo. Vários poderiam ter errado e ter marcado que era a letra C, e não é, letra D. Beleza? Outra situação que envolve a função do segundo grau. Galera, também fácil, olha só. Uma questãozinha bem de boa. O cara falando assim, ó. Uma bola de beisebol é lançada de um ponto zero. E em seguida toca o solo nos pontos A e B, conforme representado no sistema de eixos ortogonais. Durante sua trajetória, a bola descreve duas parábolas com vértices C e D. A equação de uma dessas parábolas é y igual a menos x² sobre 75 mais 2/5 de x. Se a abscissa de D é 35 metros, a distância do ponto zero ao ponto B em metros é igual a quanto? Ó, galera, se liga. Quando ele fala que a abscissa D é 35 metros, isso aqui, ó, esse 35 é o valor do domínio do vértice D. Falou? E aí ele quer saber qual a distância que vai do ponto zero até o B. Eu sei que daqui até aqui é 35, beleza? Falta esse pedaço eu descobrir. Então, sua resposta vai ser um desses caras aqui, ó. Falou? Como é que você vai definir? É necessário que você descubra quem é esse ponto bem aqui, ó. Falou? Porque esse aqui é simples e esse aqui é zero. Galerinha, se eu descobrir quem é esse ponto aqui, ó, eu descubro qual é a distância do ponto A até o 35 e essa distância vai ser a mesma até o ponto B. Falou? E eu vou definir qual é a resposta. Esse ponto que está bem aqui, ó, e esse ponto que está aqui são os zeros da função dessa parábola com concavidade para baixo. Beleza? Ele falou que essa parábola aqui, ó, essa equação representa uma das parábolas. Aí você vai perguntar, pô, essa equação representa a parábola maior do vértice C ou a menor do vértice D? É tranquilo. De cara você já tem que identificar que essa equação representa essa parábola. Olha por quê, galera. Tá vendo que essa parábola com concavidade para baixo intercepta o eixo vertical bem aqui no zero, na origem? Essa equação y igual a menos x² sobre 75 mais 2/5 de x tem a estrutura da função do segundo grau, que seria esse aqui, ó. Beleza? Início da aula. Compara, ó. Variável ao quadrado, x² aqui, x². Só o x, só o x. E o c? Tem um c aqui? Tem, só que é zero. Beleza? Aqui é como se tivesse mais zero. Seria o c. Tá? E o c, eu falei para você aqui, ó, anteriormente, que o coeficiente c é onde a parábola intercepta o eixo vertical. Beleza? O c, o coeficiente c, é onde a parábola intercepta o eixo vertical. Então, aqui, ó, essa parábola intercepta o eixo vertical no zero. E aqui é zero c. Então, por isso que essa equação aqui, que vai ser a nossa função, representa a parábola do vértice C. Veja que aqui está negativo, ó, o que acompanha a variável ao quadrado, então a concavidade é para baixo. Beleza? Então, aqui eu já sei que é 0c. Então, essa função representa esta parábola aqui, ó. Tranquilo? Para eu saber a distância do ponto zero até o ponto B,
vamos descobrir quem é esse ponto A. Sabendo quem é o ponto A, aí eu vou saber a distância do ponto A até o 35, que vai ser a mesma para o B, e eu tenho a resposta. Agora, como é que eu defino o ponto A? Galera, esse ponto e esse ponto são os zeros da função. E zeros da função é quando a sua imagem é igual a zero, ou seja, isso aqui, ó, y, tem que ser igual a zero. E aí eu vou descobrir quem é o valor de x aqui no ponto 0 e no ponto A. Beleza? Aqui é tranquilo, galera. Olha só. Um dos valores de x já vai ser o zero. Tá? Já vai ser o zero. O outro eu vou definir. E aí é só fazer isso aqui, ó. Como a imagem, o y tem que ser igual a zero, então isso daqui é igual a zero. Fica assim, ó. Zero é igual a menos x² sobre 75 mais 2/5 de x. Aqui tem duas formas de você fazer. Tira o mínimo, coloca algum valor em evidência e depois iguala a zero. Aqui eu já posso fazer assim, ó, vou passar o menos x² sobre 75 para o lado direito, pro lado esquerdo, fica positivo. Olha aí. Isso igual a 2/5 de x. Aqui, ó, já vou fazer uma simplificação. O x ao quadrado eu já posso simplificar com um x. Beleza? Aqui o x ao quadrado é o x duas vezes, aqui é o x uma vez. E por que eu já posso? Porque por causa disso aqui, ó, x ao quadrado é x vezes x, certo? Uma das letras x eu vou passar dividindo com esse x que vai acabar dividindo dando 1, tá? E aqui, ó, o 75 eu já posso simplificar com 5 também. 5 por 5 dá 1, de boa? E 75 por 5 dá 15. Então a sua igualdade ficaria assim, ó. X sobre 15 igual a 2 sobre 1. Passa o 15 aqui que está dividindo, multiplicando. 15 vezes 2, 30. Beleza? Então esse ponto aqui, ó, aqui é 30. Beleza? Pronto, agora a gente definiu aqui a nossa resposta, olha só. Se aqui é 30, isso aqui também é uma parábola, isso aqui é vértice da parábola, essa distância daqui até o 35 é a mesma distância do 35 ao B. Então, se do 30 ao 35 mede 5 aqui, aqui também é 5, beleza? Essa distância aqui é 5 e essa também, então, é 5. Então, ó, se essa distância é 5, 35 mais 5, o ponto B vai ser 40. Beleza? E é o que ele quer saber. Cadê? Então, a distância do ponto 0 ao ponto B em metros é igual a letra... Bom demais. Beleza? Achou difícil? Aqui eu apenas defini o quê? Zeros da função. Igualei a minha função a zero para descobrir qual é o valor de x aqui, que é a mesma distância do 30 para o 35, do 35 para o 40. Belezinha? Perceba, e você vai perceber que eu não vou estar fazendo aquela balela de ficar fazendo tabelinha, marcando ponto no gráfico, aquilo ali não serve para nada. Vamos continuar? Mexendo ainda com essa parte teórica do início da aula, olha só. Questãozinha também legalzinha do Enem de 2013. O cara fala assim, ó. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dado pela lei. Então, ó, a parábola que o cara está dizendo é essa daqui, galera, ó. Essa é a sua parábola, beleza? E essa parábola com concavidade para cima é representada por essa função. Onde aqui, ó, já vamos identificar o coeficiente A é 3 sobre 2, o coeficiente B é menos 6. E quem é o coeficiente C? C é onde a parábola intercepta o eixo vertical. E aqui ele fala, ó, onde C é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Então, o C indica a altura do líquido na taça, beleza?
E o C para nós também indica onde a parábola intercepta o eixo vertical. Falou? Aqui ele fala assim, ó, sabes que o ponto V está bem aqui embaixo. Ponto V, na figura, representa o vértice da parábola. Deixa eu aumentar aqui. Olha aí. Beleza? O ponto V representa o vértice da parábola, localizado no eixo X. Ele quer saber, nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros zero. Quer saber a altura do líquido, ou seja, quer saber quem é o C. Galera, se falou que aqui é vértice, olha, vértice de parábola é dado por duas razões. Isso você tem que saber, tem que decorar. Menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A. Beleza? Só que aí o cara quer saber quem é o C. Como é que você vai definir quem é o C? Galera, olha só. Já de cara, presta atenção. Beleza, ó. O vértice que está sobre o eixo X que ele falou, se está sobre o eixo X, o valor da imagem do vértice, que seria o Y, vale 0. E o valor do X é o que eu vou descobrir. Então isso aqui, ó, o valor da imagem, isso daqui, tem que ser igual a 0, que é esse ponto. Beleza? Aí como é que eu vou descobrir o C? Ué, pensa. Aqui, ó, você tem o coeficiente C anotado? Não, você não tem o coeficiente C anotado aqui. Beleza? Só que olha só. Se esse valor do vértice tem que ser igual a 0, lembrando, porque ele está sobre o eixo X, então a sua imagem Y é igual a 0. Falou? Então eu posso escrever assim, ó. Olha só. Menos delta sobre 4A tem que ser 0. Tranquilo? Se eu passar o 4A aqui, ó, multiplicando 0, que está dividindo, passa multiplicando 0, continua 0. Então fica menos delta igual a 0. Beleza? E isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi assim, ó. Delta é igual a 0. Também recebe o nome, galera, esse aqui, ó, para quem não lembra, de discriminante. Falou? Por que ficou igual a 0? Porque eu multipliquei essa igualdade por menos 1, eu apenas troquei de posição. Passando o discriminante para o lado direito, 0 para o lado esquerdo, ficaria delta igual a 0. Falou? O delta, ou discriminante, é dado por essa expressão. B ao quadrado menos 4AC. Beleza? Lembra que a gente comentou isso aqui, ó? Voltando. Quando deu o exemplo aqui de uma função quadrática, para determinar quem são os zeros da função, ou as raízes da equação do segundo grau aqui. E aí, lembra que naquela fórmula que não é do Bhaskara, o seu discriminante, também chamado de letra grega delta, é B ao quadrado menos 4AC. Beleza? Por que eu fiz isso? É só você verificar. Ele quer saber quem é o coeficiente C. O A você tem e o B você tem. Ó, quem é o A? Tá aqui, ó. O A é 3 sobre 2. Quem é o B? É o menos 6. Beleza? Então daqui a gente faz a substituição, ó. O B é o menos 6, fica menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o A é 3 sobre 2. Vezes o C que eu quero descobrir igual a 0. Isso aqui, ó, menos 6 ao quadrado dá 36. 4 vezes 3 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então fica menos 6C igual a 0. Vamos passar o menos 6C para o lado direito. Fica 36 igual a 6C. O 6 está multiplicando o C. Posso passar dividindo. Então fica 36 por 6. O C vale 6. Pronto. Então esse ponto bem aqui, ó, essa parte aqui é 6. Beleza? E isso significa a altura do líquido na taça que ele quer saber. Então a sua resposta é a letra escroto. Beleza? Achou difícil? Achou difícil? Viu que a gente usou uma parte teórica muito simples a respeito do vértice? E o segredo da questão foi quando ele falou que esse vértice aqui está sobre o eixo X. Beleza? Porque quando está sobre o eixo X, o valor da imagem do vértice, essa parte aqui, ó, tem que ser 0.
Falou? Questãozinha também de boa. Veja que estamos usando muito mais a parte teórica para responder as questões. Olha outra situação bem tranquila também. Olha, você vai entender que aquela coisa que nos ensinaram fazendo tabelinha e gráfico, marcando pontinho, pontinho, não adianta para meleca nenhuma. Outra questão do Enem de 2013, e aí aqui a gente vai dar ênfase nesse cara aqui, ó, voltando o que a gente fez no início da aula. Quando essa concavidade é para cima, você tem um ponto de mínimo, esse ponto de mínimo você determina no vértice. Quando você tem a concavidade para baixo, você tem um ponto de máximo, esse ponto de máximo determina no vértice, beleza? Lembrando que o vértice é dado por duas razões, um valor do eixo horizontal e outro valor do eixo vertical, beleza? Aí eu falei assim, ó, toda vez que aparecer a palavra máximo ou mínimo, tu já vai pensar no vértice. Então vamos nessa? Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa em graus Celsius é dada pela expressão Tsão Hzinho é igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que Hzinho representa as horas do dia. Então, ó, a letra H, horas do dia, tempo. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Ó, o número de bactérias é o maior quando a sua temperatura é máxima. Isso vai ser importante, beleza? Então aqui, ó, o Tsão é temperatura em graus Celsius. Já sei o significado da letra T, que é a temperatura, e da letra H, que são as horas do dia. Beleza. E nesse momento ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Então olha só, a sua tabela, foi mal, vamos aumentar aqui, ó. Quando a temperatura é menor que zero, negativo, classificação muito baixa. Temperatura maior ou igual a zero, menor ou igual a 17, é baixa. Temperatura maior que 17, menor que 30, é média. Temperatura maior ou igual a 30, menor ou igual a 43, é alta. E maior que 43, muito alta. Aí ele vai perguntar assim, ó. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como... Galera, o maior número de bactérias é quando a sua temperatura é máxima, beleza? Então, qual o valor da temperatura máxima? É isso que a gente vai determinar, porque a temperatura máxima te dá o maior número possível de bactérias. Então, vamos verificar essa temperatura. Dá para fazer de dois modos. Olha só como é que a gente vai fazer. Galera, a sua função... essa daqui. Tsão é igual a H menos H ao quadrado mais 22H menos 85. Vamos identificar rapidamente aqui quem são os coeficientes. O A é menos 1, o B é 22 e o C é menos 85. Como é que é o lance? Para você determinar o maior número possível de bactérias, tem que saber a temperatura máxima. Quando ele fala em temperatura máxima, a sua resposta vai ser retirada do vértice. Beleza? E o vértice é dado por dois valores. Decora esses dois valores. Tudo bem? Esse primeiro valor aqui, ó, é o domínio da função. Representa o H, as horas do dia. Esse segundo é a imagem da função. A imagem é o resultado, representa a temperatura. Então,
Então, se ele quer o maior número possível de bactérias, você tem que saber qual a maior temperatura, a máxima temperatura. E temperatura calcula onde? No primeiro valor do vértice ou no segundo? No segundo, beleza? Então, a gente vai calcular a temperatura usando essa expressão aqui. Também dá para fazer de uma outra maneira. Aí você que vai optar se você tem habilidade ou não com potências e expressões numéricas. Galera, então vamos definir isso aqui, ó. A temperatura máxima vai ser dada por essa razão. Para definir isso aqui, tem que saber quem é o A, o B e o coeficiente C. Beleza? Então, como é que vai ficar? Essa temperatura que a gente vai calcular, precisamos do discriminante, ou da letra grega, delta. Que é esse aqui. Vamos calcular aqui, ó, rapidão. Quem é o B? 22 ao quadrado. Menos 4 vezes quem é o A? Menos 1. Quem é o C? Menos 85. Beleza? Então, nosso discriminante aqui, ó. Galera, 22 ao quadrado dá 484. 484 aqui, tá? Ó, 484. Quando eu multiplico dois números negativos dá positivo. E um produto de um positivo com negativo dá negativo. Então vai ficar 484 menos 4 vezes 1, que é 4, vezes 85, que é 340. Então vai ficar 484 aqui, ó, menos 340. E aí você vai encontrar que o seu delta é 484 menos 340, dá 144. Beleza? Aqui, ó, 22 ao quadrado é 484. Isso aqui vai dar negativo. E 4 vezes 1 vezes 85, 340. Então, 484 menos 340, 144. Então, a sua temperatura aqui, ó, que é menos delta sobre 4A, fica menos. Quem é o delta? 144. Sobre 4 vezes quem é o A? Menos 1. Vai ficar menos 144 sobre menos 4. Divisão de dois negativos dá positivo. 144 por 4 dá 36 graus Celsius. Então, 36 graus Celsius é a temperatura máxima. E essa temperatura máxima me dá o maior número possível de bactérias. Onde está localizado 36 graus, galera? Está aqui, ó. 36 graus está aqui, ó. Entre 30 e 43, que é a temperatura alta. Então, tua resposta aqui é a letra 2. Tranquilo? Isso é uma das formas de você calcular. Chega na resposta que foi pedida. Outra maneira, aqui eu não vou fazer o cálculo todo, só vou te dar uma orientação, seria fazer isso aqui, ó. Se você determina qual é a hora do dia que me dá a temperatura máxima, você vai calcular isso daqui, ó, o valor do Hzinho, seria isso. O Hzinho dá um resultado e você ia substituir depois aqui na temperatura, beleza? No lugar do H um número. E tu vai chegar na mesma resposta. Ou seja, você poderia fazer assim, ó. O Hzinho, que é o horário do dia que dá a maior temperatura, é menos B sobre 2A. Aí aqui, ó, menos, o B é 22. Sobre 2 vezes, o A é menos 1. Aqui daria menos 22 sobre menos 2, isso daria 11. Então, seu Hzinho é igual a 11. Aí você ia pegar a sua função temperatura e no lugar do H ia colocar, 11. Aí ficaria assim, ó, menos 11 ao quadrado, mais 22 vezes 11, menos 85. Aí você desenvolver essa conta, a temperatura máxima é dada quando as horas do dia é 11. E aqui você ia encontrar com toda certeza também 36, que seria o mesmo daqui. Falou? Então seria a opção que também você poderia adotar. Lembrando, qual o segredo dessa questão?
é quando ele fala na temperatura máxima e associa o número de bactérias à temperatura máxima. E devido à palavra máxima, você vai buscar a resposta no vértice, conforme dito no início da aula. De boa? Mais um? Mais um aqui para você ver que é tranquilo. Galera, outra questãozinha do Enem, 2013, o cara fala assim, ó. A temperatura Tsão de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, T igual a 0, e varia de acordo com a expressão. Aí te dá uma expressão que na verdade é uma função do segundo grau com concavidade para baixo, beleza? Ó, negativo aqui é menos 1 sobre 4 que acompanha a variável ao quadrado. Seu coeficiente A é negativo, então a concavidade é para baixo. Lembra disso aqui? Concavidade para baixo aqui, ó. Tá? Esse aqui, ó. Quando o seu A é negativo, menor que 0, concavidade é para baixo. Quando a concavidade é para baixo, vai existir um ponto de máximo. E esse ponto de máximo você vai buscar no vértice. Então, olha só. Aqui é uma função do segundo grau com concavidade para baixo. Letra T representa T em minutos e o Tsão é a temperatura. Por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. Então, temperatura de 39 graus. Qual o tempo mínimo de espera? Então, qual é o valor da letra Tzinho, tempo, em minutos, após se desligar o forno, para que a porta possa ser aberta? Ué, quer saber quanto tempo leva de espera para você poder abrir a porta? A temperatura atingiu quantos graus? 39. Então, quanto tempo você vai levar para poder abrir? Ué, galera, aqui é uma mera substituição. Aqui nem vai precisar mexer com vértice. Muito tranquilo. Mais fácil do que se pensava. Olha como é que fica. Aqui está a sua temperatura em relação ao tempo em minutos. Menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. Qual é o tempo de espera que você vai levar quando o forno atinge a temperatura de 39? Então é mera substituição. Aqui vai ser resolver uma equação do segundo grau. Olha que fácil. Menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. Vou passar o menos T ao quadrado sobre 4 para o lado esquerdo e o 39 para o lado direito. Vai ficar aqui, ó. T ao quadrado sobre 4 igual a 400 menos 39. Suave? Daqui eu tenho, ó, T ao quadrado igual a 4. Subtrai 400 com 39 dá 361. O 4 está dividindo, passa multiplicando. T ao quadrado igual a 361 vezes 4. Galerinha, olha só. Você está na prova do Enem, não pode usar calculadora. Tenta evitar trabalhar com números maiores. A tendência seria de muita gente fazer isso aqui, ó. 361 vezes 4. Você multiplicaria e depois ia extrair a raiz quadrada. Não multiplica não. Por quê? Porque daqui já dá para tirar a raiz quadrada dos dois, ó. Expoente 2 vira a raiz quadrada. Qual a raiz quadrada de 361? Dá para você calcular aí, dá para você definir. É 19. Falou? Pode fazer. A raiz quadrada de 361 é 19. Porque a raiz quadrada de 400 não é 20. E 361 é menor que 400. Então a raiz quadrada é menor do que 20. Aí você pode testar aí. 19, 18, 17, tu vai encontrar que é 19. E a raiz quadrada de 4 é 2. Pronto. 19 vezes 2, 38 minutos. Tá aí. Essa é a resposta. Qual o tempo mínimo de espera para que se possa a porta ser aberta? 38 minutos. Resposta à letra doidão. Tranquilo? Galera, achou difícil? Você viu que função do segundo grau não tem mistérios. Ou você vai mexer com zeros da função, ou você vai mexer com vértice, pode mexer também com o ponto das ordenadas, que é onde a parábola intercepta o eixo vertical. Beleza? Então, basicamente, todas as questões que envolvem função do segundo grau,
Ou você vai estar mexendo com o zero da função, ou com o vértice, ou com o coeficiente. Tudo bem? Tranquilo? Fácil, galera. É isso aí. Essa foi a parte 1 da nossa função do segundo grau. Parte 1. Vamos dar continuidade com a nossa função do segundo grau na próxima aula, parte 2. Que a gente vai estar dando ênfase nas montagens de funções do segundo grau. Beleza? É isso aí, espero ter te ajudado. Canal Mate Japa, o ensino da matemática a todos. Um abraço e até a próxima.